Olá, queridos amigos, estamos novamente no nosso programa de decoração, desta vez com uma casa em que foi toda remodelada, houve uma intervenção muito significativa a nível de obras e, portanto, aqui temos 1, 2 ou 3 programas que provavelmente dá para tirar várias ideias. Portanto, vamos lá me acompanhar e ver este projeto que acho que é extremamente significativo. E este é um projeto extremamente arrojado e com uma significância muito grande. Porquê? Quando me contactaram para fazer a decoração desta casa e que eu vim ver a casa, fiquei um pouco assustado a nível de móveis que já existiam e com o layout da casa e, além disso, com os materiais que estavam a ser usados cá na casa, quer a nível do chão, quer a nível de paredes, quer a nível de elementos decorativos. E então a minha sugestão foi: não faziam a decoração, mas era imprescindível fazer uma alteração a nível de obras. Portanto, aqui tinham que ser feitas várias obras de forma que melhorassem toda a estrutura da casa. As paredes eram paredes todas com uma tinta envernizada, lustrosa, com vários desenhos, só para terem essa ideia. O chão era uma cerâmica com muitos desenhos também, portanto a cerâmica não era uma cerâmica lisa no chão, era uma cerâmica toda arrojada, com vários desenhos muito significativos e cada espaço tinha uma cor de cerâmica diferente. Por exemplo, nesta sala onde nos encontrávamos tinha uma cor, uma tonalidade, no hall tinha outra, no salão, que é uma zona da churrasqueira, tinha outra, nas casas de banho tinham outras e, portanto, estava uma cerâmica muito démodé, fora de contexto e que realmente não valorizava de forma nenhuma o projeto. Daí a minha sugestão aos moradores desta casa foi que fizessem, primeiro, não fizessem decoração nenhuma, mas antes de fazer a decoração, fizessem umas obras significativas neste projeto. E eu estou a acompanhar há 6 meses estas obras, mas realmente valeu a pena, porque realmente está irreconhecível a casa, a todos os níveis. Ainda neste projeto, eu tive que manter um pouco a identidade das pessoas que cá vivem, porque na decoração é importante nós projetarmos uma decoração a nosso gosto, nós decoradores, mas além disso é preciso ter muita atenção quem habita na casa, porque é preciso identificar, as pessoas se identificarem, terem a casa ter uma personalidade, ou ter alma, ou ter uma identidade com quem lá habita. Portanto, não se pode fazer uma casa sem ter este pormenor de atenção. Por isso mesmo é que eu converso muito sempre com as pessoas, vejo o que é que gostam. E tenho uma particularidade que para mim é imprescindível. Realmente aproveitar sempre ou móveis antigos que tenham, ou um candeeiro de família, ou algum móvel do avô ou da avó, ou umas peças que tenham. A casa não pode ser muitas vezes tudo novo, porque depois foge a identidade de cada um que vive. E então é necessário, no meu ver, aproveitar sempre as peças que nós temos, ou que já têm uma certa história. Por exemplo, aproveitar quem já é com uma certa idade, que já tem uns anos de experiência de vida, ter, por exemplo, as peças de viagem, que se viajou, que vamos trazendo alguma peça, algum quadro, todas essas peças são marcos importantes na vida da pessoa e que nos faz, cada um faz a sua história. E é importante na casa nós termos a nossa história. Daí, eu digo isto porquê? Porque nesta casa eu quis manter uma coisa que os clientes gostaram muito e que identificavam-se muito e que eu realmente não pude fugir. O quê? Eu mantive o chão, que é uma madeira maciça, um soalho muito antigo e que eu quis, aliás,
gostavam de preservar e eu achei por bem e preservamos. Além disso, nós preservamos as portas em mogno. É uma casa em que as portas são todas em mogno maciço, portanto não é aquelas portas de aglomerado, pelo contrário, são portas mesmo maciças, duras, com uma madeira muito específica, que tem muitos anos e que realmente quiseram manter, e eu achei por bem, porque tem uma identidade com a casa. Aqui neste espaço quis criar uma sala de jantar prática, uma sala de jantar pequena, onde se faz umas mini refeições, onde nós recebemos os amigos, onde se faz assim um cantinho mais improvisado, onde se parte o bolo no aniversário, um cantinho onde é uma casa de jantar, mas algo mais contemporâneo, mais moderno. Porque quem via esta casa anteriormente não reconhece, os móveis eram extremamente pesados, peças muito arrojadas, muito grandes, e que realmente com estas peças leves, contemporâneas, vai dar outra dimensão e outra forma de estar neste projeto. E então, aqui, como o espaço era grande e tínhamos aqui no fundo do chão uma tijoleira com desenhos bastante significativos, era uma tijoleira muito de modé, uma coisa ultrapassada, e então eu aqui fui buscar para fazer o chão um vinil da cor do soalho, um soalho que já existia no andar de cima e na escadaria, um soalho que é maciço, e então eu fui buscar um vinil, aqui uma madeirinha, onde se identifica um pouco na tonalidade com o que já existia. Aqui criei aqui uma parede de papel com uma certa informação, nos tons das cadeiras e do estofo aqui usados, coloquei aqui este candeeiro como elemento decorativo que vai dar aqui uma certa requinte a este projeto, porque aqui nesta casa não se conseguiu fazer muitos tetos falsos. Alguns consegui fazer na cozinha, nas casas de banho, etc. Mas houve certos sítios que não deu para fazer tetos falsos. E então quis criar este candeeiro nobre de forma que desse, enriquecesse este espaço. Depois criei aqui um cortinado em cor branca e neste fundo coloquei um quadro com uma dimensão bastante grande. Este quadro tem quase 2,70 metros por 1,90 m, portanto é uma peça grande. Porquê? Porque eu vim aqui com este quadro tapar uma janela. Tapar uma janela porquê? Porque esta casa tinha muitas janelas e não havia necessidade de ter tantas aberturas. E então atrás deste quadro está uma janela que nós não vimos e que, se tivermos necessidade, isto é uma tela, uma pintura, que rapidamente se tira e que abrimos a janela, mas não temos tantas aberturas. E neste quarto em que é um quarto que será para o filho da casa, optei por fazer esta parede num azul, um azul bastante forte, um azul da cor das almofadas, portanto são dois tons bastante fortes, mas é o mesmo tom, e portanto aqui o papel tem muita textura, portanto é um papel texturado em que, com um certo relevo, ele imita tipo uma palhinha, portanto é um papel que veio enriquecer esta parede de exterior. Criei aqui uma cabeceira, como é um rapaz, cabeceira de cama, tipo um envelope, portanto ele tem esta berma à volta da cabeceira para imitar que é um envelope, algo muito simples, e depois criei-lhe cortinas, colcha em tons neutros. O tapete foi buscar exatamente o tom da cabeceira, porque é uma coisa que eu me identifico e que eu gosto. Depois o mobiliário, coloquei 2 mesas lacado e uma mini secretária, se quiser fazer algum trabalho no quarto. E tive que lacar os guarda-fatos também eram escuros em mogno, mas isso aí eu tive que fazer uma alteração.
porque eram extremamente escuros e vinha escurecer o quarto. Embora tivesse deixado os rodapés, portas, chão em mogno, a cor do mogno, mantive o existente na casa, os guarda-fatos não o pude fazer. Tive que o fazer em lacado de branco para realmente dar outro valor a este quarto. Estamos chegando quase à reta final, no entanto queria lembrar que no próximo programa e no outro a seguir, portanto vamos fazer 3 programas com esta casa, iríamos ver o resultado final da casa na íntegra, na totalidade. Portanto, convém acompanhar estes 3 programas para poderem ver um resultado mesmo final de todo este projeto. E obrigado por vos receberem na vossa casa, me darem tanta atenção e carinho, e para mim é um gosto compartilhar convosco todos estes momentos de decoração. E até a próxima sexta-feira, está bem?